Desde que desembarcaram na América, os portugueses se interessaram pela exploração do interior do continente, com o objetivo de encontrar jazidas de metais preciosos. No século XVII, essa procura se tornou mais intensa e sistemática. A pequena vila de São Paulo foi seu principal núcleo irradiador. Dela partiam expedições conhecidas como bandeiras ou entradas. Nesse vídeo eu falarei sobre os protagonistas dessas expedições, que eram os bandeirantes. Falarei também sobre a conquista do interior, assim como das monções e por fim da destruição das missões. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Schwab, como sempre peço um favorzão seu, que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Um dos objetivos dessas expedições era aprisionar índios para vender como escravos por preços 5 vezes mais baixos do que os dos escravos africanos, portanto mais acessíveis aos colonos de áreas pobres como São Paulo. Eram chamadas bandeiras de preação. Ao lado delas estavam as bandeiras de prospecção, que eram destinadas a procurar metais preciosos no interior da colônia. Segundo alguns autores, as bandeiras de preação ganharam impulso quando os holandeses conquistaram na África os entrepostos fornecedores de africanos escravizados. Com isso, o suprimento de africanos à colônia portuguesa ficou comprometido e muitos colonos tiveram de recorrer aos índios como alternativa de mão de obra. Essa interpretação, entretanto, vem sofrendo contestações de historiadores. A ação dessas expedições gerou atritos com os jesuítas. Além de se oporem à escravização indígena, os jesuítas eram prejudicados pelo fato de os bandeirantes ou sertanistas atacarem as reduções ou missões nas quais os índios eram catequizados. Aculturados e disciplinados, esses índios eram os preferidos dos bandeirantes para a escravização. As bandeiras eram compostas de centenas de indivíduos que permaneciam longos anos embrenhados nos sertões. Delas participavam pessoas de todas as camadas sociais, incluindo índios, mestiços e mulheres. Seu controle, porém, estava nas mãos dos portugueses ou de luso-brasileiros. Os bandeirantes se valiam de todo tipo de método para apresar ou intimidar indígenas. Relato de um padre conta que o bandeirante Raposo Tavares, ao atacar o povoado de Jesus Maria no Rio Pardo, encurralou seus moradores numa igreja e ateou fogo no edifício. Em seguida, seus homens passaram a fio de espada e alfange todos os que tentavam fugir. No relato do padre, esses homens, abre aspas, provavam o aço de seus alfanjes em rachar os meninos em duas partes, abrir-lhes as cabeças e despedaçar-lhes os membros. Falarei um pouco agora sobre a conquista do interior. Muitas bandeiras foram organizadas durante o domínio espanhol. Nessa época, ultrapassavam sem problemas a linha estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas. Mesmo depois da separação entre Portugal e Espanha em 1640, continuaram a ocorrer da mesma forma. Apesar de sua violência destrutiva, elas contribuíram de forma decisiva para a expansão territorial da colônia portuguesa. Na segunda metade do século XVII, predominaram as expedições que buscavam metais preciosos, que eram as bandeiras de prospecção. As minas por elas descobertas proporcionaram quase um século de riqueza aos colonizadores. Falarei um pouco agora sobre as monções. No começo do século XVIII foram descobertos depósitos de ouro na região do atual estado de Mato Grosso. Surgiu assim um novo tipo de expedição, conhecido como monção. As monções eram grandes comboios de barcos construídos com troncos de árvores, semelhantes às pirogas, que eram embarcações utilizadas pelos índios. Eram, portanto, expedições predominantemente fluviais, isto é, que utilizavam os rios como principal via de transporte. A primeira monção deixou São Paulo com destino à região da atual Cuiabá em 1718. O rio Tietê era sempre o ponto de partida. Navegando em suas águas, chegava-se aos rios Paraná e Pardo, e daí podia-se passar para os afluentes do rio Paraguai. No início, o número de barcos que formavam o comboio era relativamente pequeno. Mais tarde, chegaram a constituir frotas de até 400 canoas, que transportavam mercadorias destinadas às cidades que a mineração de ouro havia feito nascer nos campos de Mato Grosso. Para finalizarmos esse vídeo, falarei um pouco agora sobre a destruição das missões. Na região dos rios Paraná e Paraguai, as missões que mais se destacaram foram as de Tapi e Guairá, localizadas respectivamente em terras do atual Rio Grande do Sul e entre os rios Paranapanema e Iguaçu. Entre as bacias do Rio da Prata e do Rio Amazonas, foi fundada ainda a província jesuítica
jesuítica do Itatim. Ao criarem essas reduções, entre 1620 e 1630, os jesuítas mais uma vez deveriam abrir caminho à colonização. Entretanto, dessa vez, os padres seguiam objetivos próprios, opondo-se à violência dos colonos. A partir de 1619, os bandeirantes intensificaram os ataques contra as reduções jesuíticas. Em 1626, deixou São Paulo uma grande bandeira destinada a atacar as missões da região de Guairá. Eram 2.000 índios e 900 mamelucos mestiços dirigidos por Manuel Preto e Antônio Raposo Tavares, à frente de 69 paulistas, como eram chamados os bandeirantes que partiam de São Paulo. No mesmo ano, Ascenso Ribeiro e André Fernandes atacaram Itatim. As duas bandeiras destruíram sistematicamente todas as reduções que encontraram pela frente, escravizando ou chacinando seus habitantes. Em 1632, não existia mais a província jesuítica do Guairá. Em 1633, a província do Itatim também havia sido quase inteiramente destruída pelos bandeirantes. O mesmo acontecendo com as províncias do Tap em 1637 e do Uruguai em 1638. No próximo vídeo eu falarei sobre a ocupação portuguesa da região norte. Aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. Me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Um grande abraço e tchau, tchau.